O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para não ficar perdido? O que eu devo fazer para não ficar fora do barco? Eu era pastor missionário em Rondônia. Eu estava pregando, eu tomava conta de um distrito chamado Distrito de Vilhena. A primeira cidade, quando você entra no estado de Rondônia, sai de Mato Grosso e entra no estado de Rondônia. Inclusive, quando você vai entrar lá, é obrigatório tomar a vacina, não tem meio de se escapar. Todo mundo, se não tiver o papelzinho, ganha picada mesmo. Então, a gente vê pessoas grandes querendo escapar, mas a polícia vai em cima e pega, não tem como. Então, Vilhena, eu estava tomando conta daquele distrito de Vilhena que tinha algumas igrejas, 8 igrejas e mais alguns grupos. E um dos grupos estava a 150 quilômetros para dentro do mato. Não tinha ônibus. E quando lá eu ia, eu pegava carona de caminhões, caminhões de tora, carregados. Então imagina como que a gente chegava na igreja. Completamente cheio de poeira. E existia lá um grupo chamado de Grupo de Chupinguaia. É um nome indígena. Chupinguaia. Era porque aquele grupo era lá dentro do mato. Quando lá cheguei, existia uma igreja católica, uma igrejinha pequena batista e uma igreja Assembleia de Deus. Não existia igreja adventista lá, em nenhuma. Existia uma pessoa adventista naquela região, e que não era dentro da cidadezinha pequenininha. Então nós fomos fazer lá uma semana, um evangelismo de 45 noites. E quando começamos a fazer aquela série de evangelismo de 45 noites, começando com um curso para parar de fumar, e finalmente estávamos entrando então nos temas da série que nós iríamos dizer. E lá então na primeira noite de sermão mesmo, entrou um homem baixinho, de cor, mais ou menos a idade de uns seus 45 a 50 anos de idade. E quando aquele homem entrou, as pessoas começaram a se afastar. E ele ficou praticamente quase sozinho no banco de trás. As pessoas a gente percebia, quem estava na frente percebia que as pessoas estavam com medo daquele homem. Mas aquele homem ficou lá, e eu preguei, e Deus tocou no coração daquele homem. De uma forma que, quando lá terminei o sermão, ele não saiu. Mesmo estando na última fileira, ele não saiu. E ele esperou. E um dos irmãos que estava me assistindo, que vinha de fora de outros grupos para nos auxiliar, ele disse: pastor, cuidado que tem aqui dentro um homem mais perigoso dessa região. Falei, tá bem, ok. É aquela pessoa assim, assim, assim. Percebemos que ele não saiu. Talvez ele está pensando em fazer qualquer coisa com o senhor. Tá bem. Então, quando terminamos, todo mundo estava. Eu então me dirigi até aquele homem que ficou sentado no último banco. Eu dirigi a ele, eu cumprimentei. E quando eu cumprimentei, ele só disse assim: o senhor pode me visitar amanhã? Ele não conseguia expressar. Era completamente rouco, muito rouco. E ele olhou para mim, e eu olhei para ele. Eu disse: irei sim. Amanhã então, às 9 horas estarei lá. E quando eu assim falei, ele saiu. E as pessoas abriram, e ele foi embora, colocou um chapéu na cabeça assim, torto. Parecia com um dos meus irmãos que faleceu, e foi-se embora. E os irmãos então vieram e disse, aquelas pessoas que moravam lá juntaram ao meu redor e disse: não vá. Aquele homem é muito perigoso. Ele já matou muita gente aqui. Ele é matador de aluguel para os fazendeiros. Eu disse: irmãos, Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é... O morrer é lucro. Eu estou aqui
para realizar o trabalho de Deus. Se Deus quiser que ele me mate, me mate. E não precisa nem de ser ele. Eu já vi em cima de um caminhões aqui, podia ter caído lá de cima e morrido, quebrado o pescoço, igual Eli. Né? Muito bem, no outro dia eu estive lá então visitando aquele irmão. E um dos irmãos que foram comigo, saímos em 3 da cidade, e quando estava chegando mais ou menos uns 500 metros, eles disseram: pastor, daqui para lá eu não vou mais. O senhor vai sozinho? Vou sozinho então. E eles ficaram me esperando lá. E eu fui. Terminou a estrada, entrava um caminhozinho assim, no meio de um mato lado, mato do outro, e lá no fundo estava uma barraca. Literalmente uma barraca. Parecia uma barraquinha de indígena. E lá, quando eu cheguei, o homem já estava me esperando. Ele disse: entra. E eu entrei. Sentei num toquinho de madeira, lá não havia banco, os bancos eles serram uma tora, uma madeira grossa, certo? E tem vários toquinhos daqueles e a gente senta naqueles toquinhos. E lá esse homem, conversa daqui, ele disse assim: o que eu preciso fazer para ir para o céu? Aleluia. Amém. Porque ele ouviu a mensagem do jovem que eu preguei. O que eu preciso fazer para ser salvo? Em outras palavras, o que eu preciso fazer? Então, quando eu falo esse assunto, sabe, irmão, eu me arrepio porque eu já fiz essa pergunta várias vezes para mim. O que eu preciso, mas não fazer? O que eu preciso não fazer para não ir para o céu? Fazer, eu não tenho que fazer. Bem, então nós falamos para aquele homem o que a palavra de Deus vai falar. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo a Bíblia. Eu não vou conseguir enxergar muito porque eu fiz uma cirurgia da catarata desses olhos e preciso usar um óculos para perto, mas não deu tempo ainda de mudar os óculos porque ele não está pronto ainda. E agora, sem a luz, fica um pouco mais difícil para ler. Então estou com óculos provisório. Mas nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Vamos abrir o evangelista Lucas. No capítulo 18 de Lucas. Depois eu continuo a história que eu quero mencionar para os irmãos. Lucas capítulo 18, no versículo 18. Lucas 18, no versículo 18. A palavra de Deus diz assim. Acharam? Sim. Então, todo mundo que achou, Lucas 18, verso 18. Eu vou agradecer o nosso irmão Samuel aqui, que me deu a oportunidade, no meio lugar dele, de pregar. Samuel é o nome do meu irmão mais novo que está neste momento no Brasil. Ele foi para o sepultamento do irmão mais velho, que chama Sérgio, que faleceu dia 26. Infelizmente, faleceu. Esse rapaz, ele era um verdadeiro profissional em acordeão, meu irmão. Todos lá em casa tocam algum instrumento. E nós todos tocávamos, mas aos 19 anos ele saiu da igreja e nunca mais voltou. E aos 76 anos teve 3 paradas cardíacas. E nessas paradas cardíacas, então as minhas irmãs foram todos para Foz do Iguaçu, divisa da Argentina com o Paraguai. E eu não podendo ir, tinha meus compromissos aqui, e eu só orei. Orei para que Deus pudesse tirar ele do estado de coma, para ter a oportunidade de pelo menos 5 minutinhos para ouvir o que a minha irmã iria transmitir para ela. Eu mandei uma mensagem para lá, pedi para que o meu cunhado, que é ancião, ungisse e que deveria fazer alguns apelos para ele. Mesmo ele sem conseguir falar, ele poderia sacudir a cabeça, levantar a mão, isso ele conseguia. E finalmente ele conseguiu responder tudo com a cabeça. Aceitou Jesus com uma cabeça, e eu acredito que Deus
vai conceder a ele o privilégio de estar no céu. Mas a palavra de Deus, em Lucas 18, verso 18, ela começa dizendo assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Bom, esse relato é o que fala o evangelista Lucas. Mas se você usar o evangelista Marcos, no capítulo 10, versículo 17, você vai encontrar palavras um pouquinho diferente, mas relatando também esse episódio. Em Marcos 10, no versículo 17, ele vai dizer algumas coisas interessantes e diferentes. Pondo-se Jesus a caminho, Marcos 10, no versículo 17, pondo Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. E ajoelhando-se diante dele, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Igual. Por que você me chama bom? Jesus disse. E então Jesus, ele começa a dizer, sabe, guarde os mandamentos. Mas ele vai dizendo várias outras coisas para esse homem. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado. 20, né? Jesus, 21, Jesus olhando para ele com amor, disse, eu gosto dessa expressão, Jesus olhando para ele. Mateus diz que Jesus olhando para ele, para dentro dos olhos dele, o amou. Então eu volto à história. O velho que nós estávamos falando, lá na cidade de Chupinguaia, ele então contou uma história para mim. Ele disse que ele era pago pelos grandes fazendeiros para tirar as pessoas, os proprietários pequenos, de dentro de suas terras, quando esses pequenos não queriam vender a sua propriedade para os grandes fazendeiros ao lado. Então os fazendeiros pressionavam: eu quero comprar, eu preciso comprar, porque eu não quero ninguém aqui no meio de nós, mas eu não posso vender, eu não quero vender, mas eu te pago. Não, eu não vendo. Ah, você não vende? Então tá, espere, depois não se arrepende. Chamava o homem baixinho, e o baixinho, com sua arma poderosa, começava a pressionar aquelas pessoas. Pegava aquelas pessoas, os donos daquela terra, levava para dentro do mato, colocava fogo do lado e a pessoa ficava lá. Se a pessoa tentar sair, ele atirava. Então, ele dava tiro e as pessoas ficavam dentro do fogo até o fogo começar a queimá-lo mesmo, literalmente. E a pessoa dizia: então eu vendo. Então ele saía, então tá, então o senhor vai, faz o acerto com o homem. E às vezes ele matava um, matava outro, não matava mesmo as pessoas. E o que aconteceu então? Um dia reuniram os pequenos proprietários, já sabia quem era esse homem, e fizeram com ele o mesmo que ele fazia com outros. Ele estava caçando no mato, de repente ele percebeu que estava um grupo de homens armados e começaram a atirar em direção dele. E ele correu. Quando ele corria para um lado, o outro atirava de lá. E ele corria. Então o que ele fez? Ele pulou dentro de um rio. Quando ele pula dentro do rio, o pessoal já tinha preparado, já tinha colocado gasolina em toda aquela região, cercado de gasolina, meteram fogo. Ele mergulhava na água e quando ele vinha para fora, o pessoal atirava. Não atirava para matá-lo, era só para amedrontá-lo mesmo. E ele mergulhava de novo.
Então ele pegou tanto calor do fogo e água fria e teve uma pneumonia. Nunca mais recuperou, por isso o velho Pio, chamava Pio, não podia falar. Ele foi para o hospital, ficou muito mal, mas conseguiu recuperar a vida. E esse homem, a partir desse episódio, ele foi assistir a minha programação logo que ele teve condições de sair da cama. E a primeira mensagem que ele recebe foi a mensagem desse jovem rico. Que a palavra de Deus venha dizendo que era um homem. O outro diz que era um jovem, era um moço. Mas esse moço tinha um temor, uma ganância, uma fome de Deus. E ele queria ter a salvação. Mas por que ele era um homem? Porque ele deveria ter mais ou menos uns 45 anos. Era solteiro. Era adventista de berço, como eu, como vocês, ou muitos de vocês. E esse homem desejava ter a certeza da vida eterna, que não tinha a certeza da vida eterna. Quantos de nós, pela madrugada, ficamos pensando quando morre uma pessoa ou quando estão doentes, Senhor, será que eu estou preparado? Se fosse eu no lugar deles, como está a minha vida? E esse jovem rico, ele tinha tanta fome de ir ter com Jesus, mas ele tinha vergonha, ele tinha muito orgulho. Um homem que não tinha passado pela faculdade, não tinha feito mestrado, como que eu vou conversar com esse homem que é ignorado pelos grandes mestres, os rabis, os fariseus? Então, esse homem ficava no seu escritório quando Jesus estava curando, pregando, dando mensagem ao seu redor. Mas um dia Jesus fez questão de passar naquela cidade, fez grandes milagres, e aquele jovem resistiu o chamado. Ficou no seu escritório, ouvia e via de longe. Mas então Jesus começa a andar, começa a sair da cidade, e o Espírito de Deus toca no coração daquele homem. Aquele homem sai então correndo. Você, criança, pode olhar para trás e ver um homem bem vestido, com uma manta, correndo, e as crianças começam a dizer: papai, um homem vem vindo correndo. E aquele homem vai correndo, entra no meio da multidão. Jesus sabia que ele estava vindo, porque Jesus sabia o presente, o passado e o futuro. E então aquele homem vem, cerca Jesus na frente. A multidão para. E Jesus também para. E aquele homem quase ali se ajoelhando na frente de Jesus. Jesus olha para dentro dos olhos dele. E esse homem diz: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Eu quero ter certeza da vida eterna. Eu tenho guardado os mandamentos do Senhor, todos eles, desde a minha infância. Senhor, o que é que está faltando? Porque eu não sou feliz. Eu quando vou dormir, Senhor, eu não consigo dormir. Chega de madrugada, eu estou acordado e eu fico pensando pensamentos incontroláveis da minha mente. E quem é, meus irmãos, que pode dominar os pensamentos? Se pecado fosse apenas atos, então todos poderíamos estar salvos, porque os escribas também estariam salvos. Mas acontece que pecado não é ato apenas. O ato é apenas o resultado daquilo que está internamente dentro de nós. O pecado é aquilo que está na nossa vontade. Por isso que Ellen White diz que o Espírito de Deus precisa tomar posse da nossa vontade. Se o Espírito de Deus não tomar posse da nossa vontade, estaremos perdidos, irmãos. Porque quem é que controla os pensamentos? Quantas vezes você pode estar aqui estudando a Bíblia em casa, orando a Deus, e vem um pensamento impuro que você nunca imaginou? Você está dormindo, você sonha com coisas que você nunca imaginou. Isso não é pecado? É pecado, sim. Por isso que nós não conseguiremos viver nesse mundo sem pecado. Nós conseguimos viver uns pecados conhecidos. Esse nós conseguimos vencer. Nós conseguimos dominar os pensamentos? Não. Se o Espírito de Deus não estiver ocupando a minha vontade,
no momento que eu desconectar do Espírito de Deus, eu peco. O ancião, o pastor não vê. A esposa ou o esposo também não sabe. É por isso que Jesus disse, os seus olhos estiver levando você ao pecado, se a sua mão, sabe como que eu comparo isto? Eu comparo isto assim. Eu tenho aqui um isqueiro. Jesus disse que eu preciso estar ligado à videira para não pecar. Quem estiver ligado à videira, então esse vai poder vencer tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Quem estiver em mim e eu nele, vai estar feliz. Quando eu estou assim, piscando e não acende, né? Mas eu posso acender. Mas e agora? Se ela não acender? Acendeu. E quando eu soltei, desconectei de Deus. Esse pequeno momento de desconexão é o que leva os santos, entre aspas, a separar de Deus. Nessa pequena separação de Deus, eu cometo os piores erros da nossa vida. Aconteceu com Adão e Eva, no momento infeliz, desconectaram de Deus, duvidaram de Deus e pecaram. Aqui estava o homem chupinguaia, sem Deus. O velho Pio, então, ele precisava ter certeza da salvação, mas ele precisava saber quem era Jesus. Então foi quando nós falamos para ele a respeito de Jesus. Falei para ele que Jesus Cristo já tinha o salvado. Jesus Cristo deu a vida para nós. Jesus Cristo, quando veio e morreu na cruz do Calvário, cumprindo assim as leis cerimoniais, através da morte dos cordeiros, não mais precisava, Jesus Cristo deu a salvação para todos aqueles, homens, pecadores e não pecadores, crente e não crente, judeu e não judeus, ateus e não ateus, para todos, irmãos, todos. Não ficou nenhum sem ter a salvação. Amém. Mas se ficou, se Jesus deu a salvação para todos nós, por que então precisamos guardar a palavra de Deus? Então, se Jesus já deu a salvação para mim, eu não preciso fazer mais nada? É assim que muitas pessoas imaginam. Mas então nós temos que analisar por que Deus deu a salvação para todo mundo. Porque você estava perdido, você caiu dentro de um poço, você estava contaminado, você não tinha mais chance nenhuma para escapar de dentro daquele poço. Você estava num mar terrível, as ondas enormes. E lá dentro você não conseguia se salvar. Jesus então coloca a mão, pega você, tira você, põe você na plataforma. Põe você dentro de um barco. Dentro daquele barco, dentro da plataforma, como você queira. Jesus ali, já tinha dito, Jesus ainda dá 2 remos. Um remo, uma mão e o remo na outra. Um remo é a graça, o outro remo é a fé. Amém. E naquele Jesus diz, filho, você quer continuar salvo? Então, por favor, me ajuda. Desenvolva a sua fé, opere a sua fé. Sim, Senhor, eu quero chegar do outro lado, eu quero entrar no paraíso. Você quer, filho? Então mostra que você quer. Reme junto comigo. Enquanto os dois estão remando, o barco só vai para frente. Amém. Mas quando um para de remar, Jesus nunca para. Porque Jesus sempre foi o que tomou a iniciativa. E Jesus continua tomando a iniciativa, mesmo quando uma pessoa afasta de Deus, está lá dentro da prostituição, está lá matando pessoas como o jovem, como esse homem Pio. Só tem prazer de matar porque aquilo já o diabo vai utilizando as pessoas. Vocês não sabem que no passado o inimigo entrava dentro de alguém e essas pessoas caíam, tinham uma força extraordinária. Eu sei muito bem o que é isso. Eu estava na igreja, indo
para essa cidade pequenininha, mas a minha sede tinha lá um marido de uma irmã que era adventista. Ela era adventista, mas ele não. E ele não gostava que ela fosse à igreja. E no domingo, enquanto eu estava dirigindo para ir para um grupo, já estava numa altura longe, o Espírito de Deus disse assim: volta, vá para a igreja central. Mas Senhor, eu tenho que ir atender o grupo. Volta. Eu voltei. Quando eu estou chegando na igreja central, o culto já tinha começado, estava tentando começar a cantar, o ancião sai correndo e diz: pastor, graças a Deus que o senhor está aqui. O que aconteceu, irmão? Tem um homem ali, o marido da senhora, me parece que ele está possesso, está endemoniado. E a igreja estava lá para um lado, e o homem naquele banco não tinha ninguém, nem à frente e nem três bancos atrás dele. Todos afastaram dali. Então nós chegamos e disse: irmãos, vocês orem? Ah, pastor, ele não deixa as pessoas nem cantar na igreja. A irmã já foi lá para tocar, ele não deixa. Então eu fui e sentei pertinho dele. Quando eu sentei perto dele, coloquei a mão na mão dele, que estava assim, com a cabeça baixa. Quando toquei assim na mão, no braço dele, eu senti uma corrente elétrica esquisita que passava dentro da minha coisa. Eu sabia que aquilo ali era o inimigo de Deus. O homem estava endemoniado. E eu disse: irmãos, vamos cantar o hino Castelo Forte. Jeová Castelo Forte Vocês conhecem esse hino? E o Castelo Forte, quando a irmã começou a tocar no violão, ele tentou levantar de perto de mim e eu disse: senta-te, Satanás. E ele caiu sentado no banco. E aí cantamos esse hino. Quando a gente estava cantando, o homem começou a esbofear, sair espuma, e disse, então chamei os outros anciãos e disse para eles: irmãos, vamos tirá-lo daqui, vocês continuam cantando, não para de cantar. Não tenha medo. Orem. Mas ele não vai atrapalhar o culto. Nós não temos que conversar com o diabo, irmãos. E não temos que permitir que ele atrapalhe o andamento da igreja. Em 4 pessoas seguramos aquele homem muito forte. Levamos ele para o fundo da igreja. E lá ficamos orando com ele uns 10 minutos, enquanto a igreja estava orando e cantando. Graças a Deus, ele foi embora. Amém. Trouxemos o homem agora sem os demônios para dentro da igreja. Já sentamos no mesmo lugar. Agora já podia cantar. E ele com a cabeça baixa, ficou o culto inteiro. Glória a Deus. Não deu mais nenhum barulho. E no outro dia, eu disse para os irmãos: vocês continuam orando, porque amanhã eu vou na casa dele. E nenhum pastor tinha ido na casa daquele homem até aquele tempo. Eu fui na casa dele. E lá nós conversamos. Só que quem conversou foi ele. Ele falou mais de uns 20 minutos, só ele falava. E eu fiquei ali só olhando para ele. E quando ele parou e disse: ué, você não fala nada? Aí que eu abri a boca para falar: nós vamos orar. Oramos. Sabe o que aconteceu? Aquele nosso irmão se batizou na nossa igreja. Hoje o casal estão batizados. E eu disse para o velho Pio: Pio, Jesus Cristo já te salvou. Jesus Cristo agora quer que você aprenda a andar com Ele. Jesus Cristo que é a videira verdadeira, e Ele e o Pai é o agricultor. Mas você e eu somos raminhos. Você e eu precisamos estar com a palavra de Deus, conectado com a palavra de Deus, pensando na palavra de Deus, orando pela palavra de Deus, e sair, anunciar para essas pessoas que você machucou, dizer para ele que Jesus Cristo te transformou. Fale a eles, Pio. Aproveita essa semana, conte para eles, peça perdão, peça desculpa. Se tiver condições de repor alguma coisa, faça. Mas se você não tiver, Jesus vai repor.
E você vai levar essas pessoas para a série de conferências e eles vão parar de ter medo de você. Quando você estiver passando na rua, as pessoas vão abrir as janelas. E era isso que acontecia. O velho Pio, quando vinha no sábado, vinha no domingo, vinha na quarta-feira, e ele vinha na semana, os dias da semana toda, na semana de oração. E quando ele estava passando, as pessoas olhavam de lado de um outro. Irmão, sabe o que aconteceu naquela cidade? Que tinha 3 igrejas. Temos lá uma igreja adventista do sétimo dia. A igreja batista fechou. A igreja Assembleia de Deus ficaram pingadinhos. A igreja católica, quase todos se batizaram ali. E o velho Pio deu esse testemunho, deixando Cristo viver na vida dele. Agora já não era mais Pio, agora era um homem de Deus. Sabe, queridos irmãos, foi isso que Jesus fez com o jovem rico. Disse: filho, você quer entrar no céu, você quer ter a vida eterna? Então, filho, vai, vende tudo que você tem, porque você está confiando que pelo guardar dos 10 mandamentos você já está salvo. Não, filho. É possível nós guardarmos os 10 mandamentos da maneira que você pensa? É possível, mas acontece que você pode matar sem matar. Mas como, Senhor? Através do seu pensamento? Quantas vezes você mata uma pessoa e diz: olha, se eu não fosse crente, eu já tinha te matado. Ah, se eu não fosse crente, você ia ver que esse braço aqui é o Velho Testamento e esse aqui é o Novo. Porque no Velho Testamento podia, era dente por dente. Então bateu em mim, levou. Um colega meu no ministério pastoral, eu acho que ele já está aposentado hoje, era descendente de alemãos. Ele só não foi morto por um outro adventista, porque ele era um bom motorista. Ele terminou desafiando ou falando brutamente para um irmão, tentando corrigir o irmão que não devolvia o dízimo. E ele chamou o irmão de ladrão. E quando ele disse ladrão, o irmão disse: ah, eu sou ladrão, você vai ver quem é ladrão. E correu para pegar uma pedra muito grande, assim, desse tamanho assim. E o pastor saiu correndo. E o pastor saiu correndo, e ele saiu com aquela pedra. E o pastor entrou dentro do carro e ele levantou a pedra. Quando ele jogou, o pastor deu marcha atrás e saiu em disparada para a igreja, onde a comissão estava reunida. E aquele jovem, aquele irmão foi disciplinado. Mas o pastor quase. Se uma pedra daquela batesse, não tinha jeito. E eu fui assumir esse distrito porque o pastor foi expulso de lá. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, não vem com desculpa, diz: não, é porque eu sou bruto assim, porque meu pai era. Ah, eu sou assim porque eu sou descendente de tal país. Não, quando Jesus entra na nossa vida, ele muda. Ele muda, irmãos. Amém. Se ele não mudar, é porque Jesus não está dentro da nossa vida ainda. Se nós não conseguimos ter essa mudança de caráter. E o que é caráter? Caráter são características da maneira como nós agimos, como nós falamos e como nós reagimos diante das situações adversas. E não é fácil ser cristão nos dias de hoje. Porque os piores inimigos nossos não são aqueles que estão lá fora, não. Os piores inimigos muitas vezes são aqueles que dormem com a gente, aqueles que andam com a gente, aqueles que vão à igreja com a gente, aqueles que jogam futebol com a gente. Quando você menos espera, nós somos traídos por alguém que a gente ama, que a gente confia. Você sabe o que é isso? Eu acho que... E é isso que Jesus disse, que os piores os piores inimigos nossos são os nossos, das nossas próprias famílias. Eu sei muito bem o que é isto. E quando isso acontece, um irmão desafia o outro, e aí que desafia, você faz o quê? Ah, você está pensando o quê? Você vai e rebate do mesmo nível. O verdadeiro cristão, nós temos que aprender a ter o domínio próprio. E domínio próprio não é pelo esforço que eu faço como Ronaldo, ou como Cristiano Ronaldo. Se eu estiver fazendo um esforço para ser diferente, com as minhas próprias forças, isso é pecaminoso.
não tem valor diante de Deus. Todo esforço nosso, se eu faço um esforço aí agora, vocês sabem como o diabo gosta de fazer para pegar os adventistas? Olha, eu quero ser agora um bom adventista, um cristão verdadeiro, então o que eu preciso fazer? Eu tenho que ir orar muitas vezes. Mas para que eu estou orando? Para que eu possa ser santo? Para que eu possa chegar na igreja e todo mundo ver que eu sou diferente? Eu vou fazer aquele esforço agora, não vou comer mais isso, não vou comer mais aquilo, e não vou fazer mais aquilo outro. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o motivo que eu estou fazendo isso? É para louvor a Deus ou é para a minha exaltação? Então, se for para a minha exaltação, se eu estou fazendo isso sem a vontade, sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito Santo, isso é pecaminoso. Foi isso que Jesus disse para os escribas e fariseus. Ninguém era melhor do que os escribas. Os escribas, Jesus disse que os escribas davam o dízimo até mesmo do quê? Do hortelã, do coentro, daquela sementinha pequenininha. Irmãos, eu desafiei um grupo que está aqui para o lado de Castelo Branco. Estive 3 dias, 3 sábados lá. Porque eles diziam que eles estavam lá porque eles queriam ser santos. Eles eram certos, não queriam pecar mais. Alguns já diziam que não pecavam mais. Então, naquela conversa, depois de ler alguns textos, depois de explicar que a justificação pela fé é mais do que alguém está pensando, então eu disse para ele, irmão, Jesus disse que se nós não sermos melhor do que os escribas e os fariseus, melhor do que os escribas e fariseus, mas por que Jesus disse isso? Porque os escribas davam o dízimo da hortelã, do coentro, mas não faziam o quê? Eles não tinham amor pelos outros. Eles estavam prontos para matar quando alguém errava. E eu perguntei para ele, irmão, Senhor, então quer dizer que vocês são santos? Vocês dão o dízimo do pés de alface que vocês plantam aqui? Vocês já deram o dízimo dos pezinhos de alface? Não. Vocês já deram os dízimos dos pezinhos de couve, de cebola, de cenoura? Já dizimaram isso? Vocês já dizimaram as árvores frutíferas, os pés de laranjas? Como que eu dizimos isso? Pensaram nisso, irmãos? Jesus não disse que não tinha que fazer. Jesus disse, vocês deviam fazer isso, dar o dízimo das hortelãzinhas, etc., sem omitir ou sem deixar de fazer as outras coisas. Irmãos, o cristianismo é mais do que aquilo que nós pensamos. Santidade, ser estar com Cristo, não é difícil. O difícil é nós desapegarmos da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa, nós conseguimos herdar ela no nosso DNA. O pecado está no nosso DNA. Mas então, Jesus disse que ele era semelhante a nós. Jesus era mesmo semelhante a nós. Mas Jesus não disse que era igual a nós. Mas como que é isso? Jesus não nasceu igual a mim. Nasceu semelhante a mim. Eu pergunto, Jesus, quem de vocês nasceu de um óvulo colocado pelo Espírito Santo? Do Velho Testamento até o Novo Testamento nós não encontramos nenhum a não ser que diz que o Espírito Santo, a sombra do Espírito Santo apossará de ti, Maria. E o Espírito Santo vai fazer gerar um filho. O Espírito Santo possuiu. O Espírito Santo não teve necessidade de ter um esperma masculino. Mas como foi isso? Não me interessa. Isso é mistério. Mas então Jesus tinha sim, Jesus tinha uma natureza tão pura, porque ele não veio mostrar que ele podia vencer Satanás como eu posso vencer Satanás. Não, Jesus veio mostrar que Adão e Eva podiam vencer Satanás, porque já Adão e Eva estavam na sua perfeição. Adão e Eva não tinham inclinação para o pecado. E Jesus, quando vem, Jesus não tinha essa inclinação para o pecado.
Mas como que acontece isso? Só acontece porque Jesus tinha duas naturezas. A natureza santa não deixou de ter essa natureza, nunca deixou de ter essa natureza. Mas Jesus era semelhante a nós, porque ele tinha um corpo semelhante a nós. A fisionomia semelhante a nós. Alguns aspectos da natureza do homem Jesus possuía. A natureza física, mas não a natureza espiritual. Mas a natureza física de Adão era quase com 4 metros de altura. Jesus Cristo esvazia-se, porque Jesus Cristo não chegava nem sequer no pescoço de Adão. Então já começa a natureza do homem Jesus tinha. Mas então, se Jesus tinha a natureza do homem, a natureza física do homem, Jesus era igual? Não, Jesus era semelhante. Jesus ele foi afetado, diz menor, Jesus foi afetado com a natureza pecaminosa do homem. Afetado. De que maneira? Porque ele tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus chorava, Jesus sentia dor, ele foi afetado. Mas Jesus não foi infectado pelo pecado. Consegue, irmãos, perceber essa diferença? Jesus não foi infectado, foi afetado pela parte física, mas não infectado. Mas mesmo assim ele torna-se semelhante a nós, porque aquilo que ele aprendeu a se submeter é o que ele quer que você e eu aprendamos para poder vencer o diabo. Se nós não aprendermos aquilo que Jesus ensinou-nos, que é submeter. Submeter a quem? Submeter a nossa vontade ao Deus Espírito Santo. Amém. Todo momento. Se isso você e eu conseguirmos fazer, então nossa vontade não será a nossa vontade apenas. Mas o Espírito de Deus põe a vontade para eu ser semelhante a Jesus. Então aquela inclinação que eu tenho para gostar de fazer o mal, mesmo estando no púlpito, essa vontade ela vai ser moldada, amém, modificada, transformada dia a dia com Deus. Amém. Eu pergunto para vocês, quantos daqui nasceram não adventistas e fumaram já? Quantos já fumaram? Vamos ver. 1, 2, 3. Bom, então vamos dizer o seguinte: você fumou e quando você não conhecia Jesus, você nunca sabia de nada, você chegava num lugar, via pessoas fumando, dava aquela vontade de fumar, você pega o cigarro, pegava e fumava. Você também dava vontade de fumava. Mas agora, se chega uma pessoa, começa a fumar perto do senhor, você olha para um lado, o ancião não está ali, o irmão, o pastor não está aqui, dá vontade de vou fumar? Não. Você quer longe. Cadê aquela vontade? O Espírito de Deus tirou de você? Glória a Deus, amém. O Espírito de Deus tirou isso de você. Se o Espírito de Deus tira a vontade de fumar de um homem que nasceu fumando, por que ele não pode tirar a vontade de eu falar mal dos outros? De querer ser melhor do que os outros? De ser mais crente do que os outros? Senhor, o Senhor precisa mudar isso em mim, porque senão eu não entro no céu. Porque a palavra de Deus diz que muitos, quando chegar naquele dia, vai dizer: Senhor, Senhor, eu fiz milagre no seu nome, eu expulsei demônio, eu preguei o evangelho, eu devolvi o dízimo, eu trouxe muitas pessoas para dentro da igreja. Jesus vai dizer o quê? Não te conheço. Senhor, isso me arrepia de medo, irmão. Eu fico pensando, Senhor, eu já preguei tanto evangelho no Amazonas, em outros lugares, o poder de Deus levou muitas pessoas já para Deus. E você já pensou, eu deixei de fazer muitas coisas, agora quando Jesus voltar, vai olhar para mim e dizer assim: Lucas, você não vai para o céu comigo. Tipo, vale a pena? Vale a pena não ser cristão de meia tigela? Não vale a pena. Então, quando Jesus explicou de alguma forma para
um jovem rico diz, olha, vai e vende tudo. Jesus estava falando para eles, filhos adventistas, de Gândara, de Areia, de Lisboa, do Brasil, se vocês quiserem entrar no céu, ou entrar na nave, porque antes de entrar no céu nós vamos ter que entrar na nave. E para entrar na nave, eu tenho que estar tão familiarizado com o poder de Deus, porque a nave não vai tocar na terra. Eu vou ter que sair, eu tenho que flutuar. E nesta manhã eu estava pensando, o que eu posso fazer para me flutuar? Eu vou ter que flutuar. Porque diz que nós vamos ser arrebatados até chegar na nave. Não sei quantos metros do chão, mas eu sei que eu tenho que sair do chão. E para fazer isso, eu tenho que aprender a depender de Deus, do Espírito Santo, todo o tempo. Se eu não acreditar que o Espírito Santo é a terceira pessoa, é uma pessoa que está me influenciando, que me convence do pecado, da justiça, que me ensina, que me purifica, que me leva para mais perto de Deus. Se eu não acreditar no Espírito Santo como pessoa, eu estou perdido. Porque é o único que faz a transformação da minha natureza carnal, pecaminosa, para ser semelhante a Jesus. E foi por isso que aquele jovem, ele não conseguiu, porque quando ele disse, Jesus, eu tenho tantas fazendas, eu tenho muito dinheiro, Jesus diz, vende tudo. Você não quer ir para o céu? Eu quero, Senhor, mas eu vou deixar o meu piano. Isso para lá não precisa. Mas eu tenho muitos. Mas, Senhor, eu tenho a fazenda e os bois. Não preciso de boi. Eu tenho, Senhor, aqui o meu telemóvel e a minha bonequinha que está em casa. Eu vou voltar lá. Não vai não. Lá no céu você tem muitas. Senhor, o que eu preciso fazer para abrir mão daquilo que está me prendendo? O que é que prende os irmãos? O que é que separa? Cuidado com a televisão. Eu tenho televisão em casa. A televisão, irmãos, é um dos piores inimigos de Deus nos dias que nós estamos vivendo. Oh, tristeza, como que é difícil depois que você acostuma com um telemóvel, com um programa, com um televisão. Irmãos, tira o tempo de você conectar-se com Deus. Então, queridos irmãos, Jesus disse, olha, vai, vende tudo que tem. Se for a televisão que está te prendendo, quebra. Ou então vende, pega o dinheiro e aplica em livros. Adquire livros do Espírito de Profecia, outros livros. Você sabe que Mário Sérgio Cortella, um grande psicólogo, eu quero terminar dessa forma, dizendo o seguinte, Mário Sérgio Cortella, ele sintetiza a ética cristã, usando 3 palavras. Quero, posso e devo. Ele diz assim, tem coisas que eu quero, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não quero. E tem coisas que eu quero, posso, mas não devo. Você sabe que Paulo andou falando mais ou menos algumas coisas assim. E é isso, irmãos. Quando você estiver na encruzilhada da dúvida, ore para Jesus, Senhor. Isso eu posso ou não posso? Não pergunte para o pastor. Não pergunte para o Senhor. Pergunte para Jesus. Quando você for comprar uma roupa, Senhor, eu devo comprar esta roupa? É uma roupa bonita. Devo, posso, quero. Tem coisas que eu quero. Então Jesus olhou para aquele jovem quando ele começou a sair. Veio correndo e começou a sair lentamente triste, cabeça abaixo, sem a salvação. E eu espero que nesta manhã ninguém saia daqui sem a salvação. Que nós deixemos dentro da igreja. Porque aqui Jesus vai purificar todos os pecados. Mas deixe os seus pecados. Deixe a sua vontade pecaminosa. E leve apenas Jesus com você. Se isso acontecer,
E se for a tua vontade, que essa vontade seja completamente submetida pelo poder do Espírito Santo. Diga para Jesus um pensamento que o irmão, o Dr. Gouveia, estava citando hoje ali na minha unidade, que ele vem do Espírito Profecia, do Caminho a Cristo, parece, né? Senhor, toma meu coração. Diga, irmão Gouveia, toma o meu coração, parece? Pois não posso dar. Pois eu não posso dar. Ele é tua propriedade. Mas por que ele diz, mas por que o homem diz, eu não posso dar meu coração? Por quê, irmãos? Porque nós não conseguimos dar literalmente, completamente, sem hipocrisia o nosso coração. Então, até isso nós temos que falar, Senhor, por favor, toma posse da minha vontade, porque senão eu não consigo fazer uma entrega completa. Senhor, o Senhor fez esse coração. E Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Então, Senhor, toma posse dele, porque eu não posso dar. Eu quero, mas não posso. Ele é tua propriedade. Cria, renova, molda, transforme. Mas eu quero estar salvo pela tua graça, mediante a fé. Que Deus te abençoe os irmãos. E abençoe a mim também.